Nesse vídeo, eu vou comentar sobre a democracia brasileira em perspectiva, o momento atual. Ajudar um pouco, como professor de Direito Constitucional que sou, que todos nós, esse vídeo é para todo mundo, não é só para meus alunos e advogados que preparam, não. O que nós estamos vivendo agora, em 2024, na democracia brasileira? Que, aliás, é um fenômeno mundial, é importante dizer isso. Vamos lá, a primeira ideia que nós temos de democracia, quando a gente é criança, a gente aprende isso, é a consagração da vontade da maioria. E que bom que seja assim, porque é isso mesmo. A democracia deve honrar e fazer prevalecer a vontade da maioria. Essa é uma primeira definição. Ao lado de convivência de contrários, que é um conceito que eu acho bem importante para definir democracia, vontade da maioria. Isso todos nós sabemos. Contudo, fazer valer a vontade da maioria ameaça um outro valor tão importante quanto da democracia. Porque a democracia tem duas tarefas inicialmente. Fazer a vontade da maioria, sim, isso eu já entendi. Se eu tenho um grupo de 25 pessoas numa determinada estrada, chegou numa bifurcação, não sabem para que lado essas pessoas devem ir. Então, vamos ver para onde a maioria do grupo deseja ir. Olha, quem quer ir por este lado? Quem quer ir por este lado, são 19 pessoas, levantam a mão. Quem quer ir pelo outro lado? 6 pessoas. Então, o grupo deve seguir no caminho, todos juntos, em que as 19 pessoas escolheram. Isso é vontade da maioria. Isso se dá normalmente com eleição, pode ser com plebiscito também e com referendo. No Brasil, nós temos praticamente a eleição como a única forma de consultar na nossa democracia. Ocorre que, depois que você capta e faz valer a vontade da maioria, você naturalmente cria uma minoria. Aqueles que foram contrariados na sua opção, no seu entender, na sua visão do que é o melhor dos mundos. Eu fico olhando para uma e para outra câmera aqui, mas achei importante gravar essa aula e eu gostaria que vocês passassem ela para frente. Eu sou professor de Direito Constitucional há muitos anos e gostaria de dividir isso. Pois bem, ao mesmo tempo que eu tenho que dar efetividade à vontade da maioria, eu tenho que preservar o espaço da minoria. Repare, são duas tarefas que se antagonizam. Por quê? Porque naturalmente isso é nosso, isso é do ser humano. A gente gosta de legitimar as nossas teses. É música para o nosso ouvido ouvir aquilo que anteriormente eu já tinha concordado. Nós sempre somos mais palatáveis ao discurso que legitima, que confirma a minha visão de mundo, a sua visão de mundo. E ouvir aquilo que nos contraria não é um exercício pessoal fácil. Portanto, é natural que a maioria, em dado momento, comece a se incomodar com o discurso da minoria. E se isso não for muito bem modulado pelo direito constitucional, a democracia começa a sofrer ranhuras, porque pode ser que em algum momento essa maioria queira calar a minoria que acaba de se formar. Então, em si, isso é uma tensão que sempre vai existir. Beleza, só que isso piorou. Piorou por conta de questões sociais, que não é o Brasil que está atravessando, viu? É o mundo ocidental como um todo. Nós não vivemos tempos muito fáceis. Hoje em dia, teses, ideias e visão de mundo não brigam. O que briga são as pessoas. A comunicação humana, a interação da forma que nós aprendemos até a passagem do século, até uns 20, 25 anos atrás, de uma certa maneira, ela foi remodelada numa velocidade em que a comunicação digital assumiu um papel, muitas vezes, inclusive, de protagonismo nas relações humanas, mais mesmo do que a própria interação pessoal humana. É obviamente que isso cria um fenômeno de mudança na personalidade do ser humano que a gente não consegue captar integralmente qual o tamanho e qual a sua extensão. Até a minha geração, eu tenho 52 anos de idade, até a minha geração, a formação que tive, a vida sempre foi competitiva, a vida nunca foi fácil, a vida não é feita de facilidades. Contudo, eu tinha que competir com o meu grupo social ou então com o meu grupo profissional para me colocar, etc. Hoje em dia a gente compete com o planeta todo, porque o parâmetro é a rede social onde todas as pessoas são bem-sucedidas, felizes e têm um sorriso de comercial de pasta de dente. Então, isso somado à substituição da cultura da gentileza. A gentileza hoje em dia não é um valor muito valorizado, não é um valor valorizado, fica um pouco redundante. Não é um valor muito celebrado, não. A agressividade, ela substituiu a cultura da gentileza em muitas medidas nas relações humanas. Nessas relações que estão sendo feitas de maneira digital. Ou seja, isso dificulta aquele trabalho inicial que já é difícil do direito constitucional. Quando eu digo direito constitucional, como suporte da democracia. Portanto, aquela maioria que é obrigada a ouvir
conviver com o discurso da minoria, ela começa, nesse ambiente modificado pelos tempos atuais, por essas questões sociais que falei muito brevemente aqui, de uma certa maneira, ela começa a pensar assim, poxa, por que eu preciso continuar ouvindo isso? E aí nós temos já um dos pilares da democracia completamente sob ameaça. É um país, por exemplo, em que as pessoas que têm uma opção política e intelectual mais à esquerda são chamadas de comunista, de terrorista. É um país, é um mundo onde as pessoas que têm uma visão de mundo um pouco mais liberal à direita são chamados de extrema direita. E aí nós ficamos igual fração 3/4, irredutíveis. Será possível? Será possível que é tão simples assim a seara política que dá para a gente dividir entre mocinhos e bandidos? Será que não é um pouco mais complexo isso? Mas hoje em dia, sim. Mocinhos e bandidos. Esses aqui são maravilhosos, esses aqui são vilões. Ou esses aqui são maravilhosos e esses aqui são vilões. Então a tarefa é muito difícil. E a Constituição brasileira, por motivos compreensíveis, e eu teria que voltar ao fim do regime militar, não vou fazer isso, mas a Constituição brasileira ela é extremamente abrangente, ela tem um texto muito pesado. Ela é excessivamente programática, dogmática, ela é até um pouquinho utópica em algumas coisas. Então isso ainda torna mais difícil a sustentação da democracia pelo direito constitucional no Brasil. A Constituição de 88, ela chama para si uma tarefa maior do que aquela pode realizar. Repito, a Carta Magna de 88, a Constituição Cidadã, ela traz para si uma tarefa muito maior do que aquela a que nós, sociedade brasileira, podemos conseguir. Por exemplo, o artigo 3º, no seu inciso de número 3, tenho quase certeza que sim, fala em erradicar a pobreza. Que ótimo. Isso ela é programática, né, voltada ao futuro nesse sentido. Mas o artigo 1º, no seu inciso 4º, inciso número 4, fala e consagra a livre iniciativa. É a mesma coisa de amplificar a voz da maioria, mas garantir que a minoria continue sendo respeitada. São ideais ambos excelentes, mas que também se conflitam. E nesse ambiente contaminado, hoje em dia, por essa quase briga de foice que nós estamos vendo aí em todos os campos da vida brasileira, torna a democracia certamente algo muito, muito frágil, fragilizada, no dia a dia, no caso concreto. Eu faço um doutorado numa universidade espanhola, a Universidade de Burgos, em que a minha tese doutoral foi justamente sobre isso, sobre as democracias hoje em dia, elas estão se desidratando sem que a gente sequer perceba que elas estão se desidratando, o que é muito perigoso. Não sei se isso merece o nome de uma aula de direito constitucional, mas eu acho que vale para todo mundo. E eu gostaria mesmo, sou entusiasta e faço o pedido que vocês divulguem esse vídeo aí e socializem os meus alunos, os meus clientes e as pessoas que eventualmente me passam a ter como referência através da rede social, que também é muito boa e cumpre esse excelente papel. Aqui, Ian Oliveira, a única exigência que eu tenho é o seguinte: eu só brigo com ideias, com pessoas eu não brigo. Muito obrigado.